você falou nos bastidores aqui que você queria muito, muito falar sobre o Capitão América. O Capitão América, eu acho legal porque a história do Capitão América, na revista da história em quadrinhos, né? Sim. É uma história muito bem feita, porque é uma revista de propaganda, feita pelo Joe Simon e o Kirby, né? E foi uma revista lançada como propaganda. E é muito bem feita. Inclusive, chocou na época. Os Estados Unidos estavam numa situação de não sei se a gente vai entrar na guerra, né? E eles colocaram o Capitão América de um murro na cara do Hitler, na capa, né? Eles meio que aceleraram a história, né? E a história, que todo mundo já sabe, é uma lenda hoje, né? O Steve Rogers era um menino franzino, fraquinho, que resolve participar de um experimento e se torna um super... Né? Era um soro destinado a criar super soldados, mas que morreu com ele, né? Foi o único a ser usado. Eu acho, inclusive, o filme, né? O Capitão América, o primeiro Vingador, muito fiel até certo ponto. A origem é bem parecida. Muito parecida, cara. E os primeiros... Ele até soca Hitlers no filme, né? Atores interpretando É verdade, é verdade. E eu li, assim, uns 20 primeiras edições do Capitão América, e é muito legal, porque tem essa coisa dele, ele continua um soldado, né? O Steve Rogers continua um soldado, tem o Bucky, que é o amiguinho dele, tipo o Robin dele, né? É igualzinho o Robin nessa ilustração aí. E tinha uma coisa assim muito... eles não se levavam tão a sério, porque tem horas que... Tem um momento em que eles têm que se disfarçar e se vestem de tia e sobrinho, assim. Você imagina hoje, não dá para encarar, né? É uma coisa meio estranha. Mas eu acho o Capitão América um exemplo. Depois vários heróis participaram da Segunda Guerra, né? Mesmo o Fantasma, vários entraram na Segunda Guerra. Mas ele foi, eu acho que o primeiro. Bom, e só para finalizar o tema, assim, né? Acho que tem um filme recente que eu gosto bastante, que ele não é inteiramente sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ele pega essa transição, principalmente pro início da Guerra Fria, que é o Oppenheimer, do Christopher Nolan, né? Venceu o Oscar de melhor filme. Ele está centrado na figura do J. Robert Oppenheimer, que foi o cientista que desenvolveu o Projeto Manhattan e a criação da bomba atômica, que é meio que o que encerra a Segunda Guerra Mundial, né? Jogar a bomba em Hiroshima e Nagasaki, finalizando, né, a participação do Japão na guerra. E eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele faz o panorama perfeito, assim, né, do lado científico, do lado político, do lado humano, né, do protagonista também. O que vocês acham aí do Oppenheimer? Eu acho um filme... ele mexe numa questão muito ética, né, da Segunda Guerra, que hoje é considerado um crime de guerra ter bombardeado Hiroshima e Nagasaki, mas aquela história da visão, né, da versão, né, o que os japoneses estavam fazendo, eles não se rendiam, matavam gente sem parar, né, então o filme cria uma situação que até hoje não se repetiu, na verdade, nunca mais foi usado, né, existiam questões éticas e mesmo científicas, né, tem uma cena muito famosa do filme, muito marcante, em que o Oppenheimer fala, pode ser que o mundo acabe. Né? Pois é, essa cena, eles não sabiam o que ia ser, né? A consequência. Então, poderia desencadear algo que ia acabar com o mundo. E eles jogaram, né? E ficou era uma questão que só se resolve na prática mesmo, né? Só na hora de lançar mesmo é que foi... Mas é um filmaço, né? É um filme... Eu não gosto muito do final, acho que o final caminhou para um lado muito político e tal... Mas eu acho que é um filmaço, cara. Todo mundo tem que ver esse filme. Sim, acho que ele faz um panorama muito bom, assim, mesmo da conclusão dos eventos. E, né, agora sim, para finalizar, tem meio que um pós, que é o que acontece com os nazistas depois da Segunda Guerra Mundial. E tem um filme que a gente destacou que é O Leitor, do Stephen Daldry, com a Kate Winslet, que fala justamente, né, sobre esses julgamentos dos oficiais nazistas daquela época, de tudo
lidando com as consequências de tudo, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso ou aquele Não. Nuremberg O que vai Tribunal de estrear, Nuremberg, né? com o Russell Crowe. Esse eu assisti, faz muito tempo já, mas é muito legal, que houve justiça, né? Que se falou, olha, eles foram levados ao tribunal, né? O que eles fizeram teve consequências, né? E é uma coisa que hoje faz cada vez mais falta. Hoje ocorrem muitas situações de massacres, de guerras e tal, que não tem consequência, as pessoas ficam impunes, né? Ditadores e tal. Então, não, fala. Não, eu só queria citar um documentário que tem na Netflix, que chama Five Came Back, o que é os 5 que voltaram, que fala, não sei se vocês assistiram, mas ele fala sobre 5 grandes cineastas americanos da época da Segunda Guerra que foram para a guerra, né? Foram os primeiros, eles filmaram a guerra, eles vivenciaram a guerra e voltaram e fizeram muitos filmes sobre o que eles viram em loco. Então tá na Netflix, também é uma série recente, relativamente recente, que fala sobre esses cineastas. Acho que é um outro filme bacana, assim, para quem se interessa pelo tema, né? Eu lembro, eu até vi que o pôster é meio que as costas de um soldado e uma câmera presa, Pois é. assim, né? Eu achei super legal isso. Ô, Dago, você quer falar sobre aquele livro? Na verdade, acho que é uma série de livros, né? Ascensão em Queda? Não, é um livro, é um livro William Shirer. Esse livro eu já li, estou na 3ª vez já. Ele mostra a ascensão do nazismo do ponto de vista de um repórter que estava na Alemanha. Então, ele, além de muito bem construído, ele explica como o regime ditatorial nasce, cresce, morre. Nesse ponto é muito legal. E o outro ponto que eu acho muito bom desse livro é que ele era um repórter dentro da Alemanha. Então, quando ele fala do Goebbels, ele não fala de uma figura distante. Ele fala, eu encontrei o Goebbels na escadaria do Reichstag e tal. Você está lá dentro do livro. Então, se alguém quiser entender o que aconteceu na Segunda Guerra, especialmente com a Alemanha nazista, eu acho que esse é o livro definitivo. Eu acho esse livro, assim... E ele é muito bem escrito. Você começa a ler, é difícil parar. Porque mostra, inclusive, detalhes da vida do Hitler, como é que ele chegou naquele ponto que ele chegou e como a sociedade permitiu que se chegasse naquele ponto, né? E que ele se tornasse um deus, ficasse todo mundo de joelhos para ele. Muito legal esse livro. Já que o Dago falou em livro, eu citaria um livro que eu acho muito bom, que não é exatamente sobre a Segunda Guerra, mas é mais sobre o Holocausto, que chama O Inferno de Treblinka. É do Vassili Grossman, acho que é assim que fala o nome dele, mas que ele foi um dos primeiros a entrar no campo de concentração de Treblinka, que era um campo de extermínio, e é muito chocante. Ele contando, por exemplo, ele fala sobre a areia que leva ao campo, que era uma areia fofa, assim, uma textura diferente, eram as cinzas mesmo, tinha cinza misturado com a areia, e é um dos horrores que eu acho que tem certos horrores que a gente precisa ver para que eles nunca mais se repitam, e para isso que o Dago falou no começo, né, esse antissemitismo que você vê hoje, as pessoas precisam, né, ter um pouco de vergonha. Sim, é verdade. Noção, né?